tem a ver já com o marxismo. Na verdade, o Hitler odiava o marxismo. Primeiro ele deu uma de marxista, né? Sim. Socialista e tal. Mas depois... Ele, na verdade, ele era socialista, mas socialista da interpretação dele. Do jeito dele. Mas ele era contra o marxismo. Tanto é que quando o Exército Vermelho não deu apoio para ele contra-atacou. A famosa Batalha de Barbarossa, né? E criou um partido. Ele fez partido totalitarista. Ele fez o que fez dentro do território da Alemanha, onde dois alemães criaram, né, o marxismo. Sim. Karl Marx e Engels. Não, mas o Karl Marx não... veja bem, o Hitler, ele mata os judeus, mas nenhum judeu morre na Alemanha. Tudo fora. Polônia, antiga Tchecoslováquia, Romênia, não tem um sangue de judeu na Alemanha. Mas ele formou o próprio partido. Como a Léa falou, o totalitarismo, o socialismo dele é totalitarista. E não só isso, ele dominou a massa, as mentes. Mas como hoje você está dizendo aí, que você estava dizendo agora há pouco, sobre, se nós falarmos somos héteros, vai ser uma afronta, no caso, para os esquerdistas, praticamente. Sim. Hoje. Fala de novo. O Hitler também, se não agradasse ele, já era um opositor. Ele matava mesmo. Repete, Vamos lá, movimento feminista, movimento negro, movimento estudantil, movimento operário, movimento ambientalista, movimento LGBT, movimento de trabalhadores de diversos setores. Tudo isso é as mudanças que a sociedade ocidental sofreu através da escola de Frankfurt. Ok? Mas, no Brasil especificamente, cabe destacar a existência de dois importantes movimentos sociais: o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto. As organizações não governamentais também podem ser consideradas movimentos sociais a partir do embate político, buscam promover mudanças e atender demandas de grupos. Preste atenção, tudo que a gente está vendo hoje, nesse campo, 64 para cá, da escola de Frankfurt para cá. Okay? Isso promove causa. O que é isso, pessoal? Ensino de demônio. Eu não estou aqui falando apenas de uma questão social e ideológica. Eu estou mostrando o que está por detrás disso. O ocultismo. Porque tudo que visa a desestabilização da sociedade, tudo que visa a destruição da sociedade, o refreamento do progresso, ataque às instituições, ataque à família, ataque a tudo o que é de referência, é o ocultismo. É ensino de demônios. Essa é a minha proposta para hoje. Feminismo. Aliás, se você quer uma palestra excelente sobre feminismo, convida a Janice para estar na sua igreja. Ela tem uma palestra maravilhosa sobre feminismo. O principal símbolo do feminismo é o punho feminista com o símbolo feminino. Trata-se do punho erguido com as mãos fechadas, juntamente com o símbolo de Vênus, que historicamente representa o feminino. Já as cores simbólicas do feminismo são o roxo, o verde, eram as cores usadas pelos sufragistas na primeira onda feminista e ainda são utilizadas até hoje. Não vou entrar em detalhes, só quero dizer que é um braço da escola de Frankfurt, né, o movimento feminista. O movimento woke, que é o que nós estamos vivendo mais precisamente hoje. Né? O movimento woke, esse significado literal da palavra woke, passado do verbo wake, que significa acordar, despertar. Mas recentemente o termo ganhou um significado bem mais amplo. Na gíria norte-americana, ser ou estar woke pode indicar com quais posturas políticas você mais se identifica. Em 2017, o dicionário inglês Oxford acrescentou esse novo significado de woke definido como estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. Então, o que está acontecendo hoje de movimento woke é satanismo. É a perversão da história. É a perversão dos marcos. Antigos. Justiça social, Deus sempre trabalhou com isso. Porém, um pensamento marxista cooptou isso para eles.
Não tem como você falar de justiça social sem você perceber que é o outro lado que fala, como se a gente não fizesse justiça social. Percebe? Sim. Já perceberam isso? Quando se fala em justiça social, os marxistas, eles cooptaram o termo e as ações para si, de tal maneira que ninguém mais faz justiça social. E a prática de justiça social deles é diferente. Porque não é você ter a oportunidade de conquistar as coisas, é você tomar. Tomar dos outros. Dividir o que é dos outros. Vocês lembram dessa imagem? Da abertura das Olimpíadas? Isso é uma imagem woke. É o movimento woke. Que é exatamente essa causa LGBT, né? E agora, claro que é lógico que o quadro de Da Vinci, nós não sabemos se foi aquilo que aconteceu mesmo, na ceia. Porém, há mais de 500 anos que esse quadro é retratado como um símbolo cristão. Então, eles usaram, vamos dizer, o cristão para afrontar a fé cristã. Mas liberdade de expressão. Mas faz isso com... né? Woke, cultura anticultura. Para algumas pessoas, ser woke é ter consciência social e racial, questionando paradigmas e normas opressoras historicamente impostos pela sociedade. A turma da ideologia, eles dizem o seguinte, que a questão da heterossexualidade é imposta pela sociedade. Ai, meu pai. Meu pai. Ser homem e mulher não é a questão biológica, é uma imposição da sociedade. Como é possível? Como é possível? Ensino de quê? Demônios. Estão cauterizando, né? Cauterizando, exatamente. Cultura do cancelamento. Aí, ô Lucas, você que é o pastor pós-moderno. Pastor, Oi. eu estava ontem um pouquinho, eu não sou de assistir, mas ontem estava assistindo um programa lá, premiação da Multishow na Globo. Aham. Mas que coisa terrível. Você teve coragem, estômago para ver isso? Às vezes tem coisa que você tem que ver. É verdade. Eu estava lá assistindo assim, vendo uma drag queen, aquela Glória Groove, né? Ah, não sei, eu não acompanho. Eu não acompanho, mas sei que é que eu vi lá. Ninguém sabia. Com chapéu de 2 metros. Mulher não, é um cara, né? É. Aí falando, exaltando os drag queen, porque ganhou um prêmio da música. Aham. Então, hoje em dia está banalizado. Totalmente. Torcendo a verdade é mentira. Cultura do cancelamento. Um método que vem gerando muito mal-estar é o cancelamento. O boicote social e profissional, normalmente é realizado por meio das redes sociais contra indivíduos que cometeram ou disseram algo que para eles é intolerável. Inclusive, as grandes marcas multinacionais abandonaram o projeto Woke. Eles viram que não teve retorno. Pelo contrário, a turma fez um boicote feroz, os caras falaram assim, opa, as multinacionais não mais patrocinando o movimento Woke. Né? Por que a imagem do Renz do quadro anterior? Hã? Por que tinha a imagem do Renz? Porque o Renz era a marca que estava patrocinando o movimento. Ok, vamos entrar na religião. Até agora nós trabalhamos o quê? Trabalhamos o quê? Filosofia. Até agora foi só filosofia. Agora vamos entrar na religião. Estamos terminando também. Movimento Nova Era ou movimento New Age. O movimento da Nova Era é uma rede estruturada de indivíduos e organizações que compartilham uma visão de uma nova era de iluminação e harmonia e que subscreve uma visão de mundo comum. O pensamento da Nova Era tem em suas raízes, então, no misticismo oriental, que tenta contornar a mente. Há um novo órgão de percepção, o terceiro olho, que dá luz espiritual. É preciso chegar ao eu psíquico, treinando-se
para ignorar a mensagem da mente ou ver que a mente está realmente alcançando a consciência cósmica. A mente pode criar a realidade. Isso aí é o movimento da nova era. No final do século XIX, Helena Blavatsky, cofundadora da Sociedade Teosófica, anunciou uma nova era vindoura. Ela acreditava que os teosofistas, que abraçavam nações budistas e hindus, como a reencarnação, deveriam ajudar na evolução da raça humana. Movimento da nova era, movimento que se espalhou pelas comunidades religiosas, ocultas e metafísicas nas décadas de 70 e 80. Preste atenção, pessoal. Nós temos a escola de Frankfurt acontecendo no começo da década de 60 e nós temos o movimento Nova Era acontecendo, começando na década de 70. Olha como as bombas de Satanás vão sendo soltas uma próxima da outra. E outra, em áreas diferentes. Você pega a filosofia aqui, aí você pega a religião. Preste atenção, isso é muito importante a falar. Como foi, nós temos na década de 60 e 70 situações muito complicadas no Ocidente. Nós temos, acompanhem comigo, a guerra do Vietnã, nós temos a Guerra Fria, ok? E nós temos a revolução sexual. Agora, preste atenção. Vê se você acompanha meu raciocínio. Você tem a guerra do Vietnã acontecendo. Que inclusive aquela famosa canção Porque Ele Vive, né? Que a gente canta bastante. Eu até enjoei de cantar essa música, foi o hino do Covid, eu chamo o hino do Covid. Cara, não aguento mais escutar essa música. Eu gostava tanto dessa canção. Eu não gosto mais, enjoei. Quando a igreja começa a cantar, vamos cantar Porque Ele Vive, eu começo a pensar em outra canção. Castelo Forte. Mas Castelo Forte, meu Lucas, Castelo Forte na versão original, não é essa versão herética que tem aí. Rapaz, começaram a cantar Castelo Forte aqui, eu saí, falei, Senhor, tampa os ouvidos do Martim Lutero para não escutar isso. Então, aí o autor dessa canção era um pastor norte-americano, e em 1969, ele tinha recém-casado e a esposa deu um filho para ele, o menino era recém-nascido, e estava ao mesmo tempo acontecendo a Guerra do Vietnã, a Guerra Fria, o Woodstock, as pessoas fazendo sexo nas ruas, andando pelado nas ruas, as praças usando droga, aquela coisa horrível. Ele olhou para o filho dele e falou assim, que mundo que esse filho meu vai... 69. Que mundo que esse filho... Como é que esse meu filho vai resistir a isso? Aí ele e a esposa conversando, falou assim, não, mas Jesus vive. Então a gente tem esperança, porque o nosso Senhor está sob controle de tudo. Aí ele compôs essa canção, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Né? Vamos a classe toda cantar? Não, pelo amor, para! Não quero cantar essa canção lá. Então, veja bem, você tem... olha aqui, pessoal, preste atenção como o ocultismo é uma coisa assim fascinante. Você tem o Vietnã acontecendo aqui. Tem o Woodstock. Você tem a Guerra Fria. O que aconteceu com a sociedade ocidental? Perdeu a vigilância. As guerras. Para você ter uma ideia, eu respeito muito como homem de Deus. Morreu já. Né? Nossa, eu falo tanto dele agora, acabei me fugindo o nome dele. O pai do ministério chamado à meia-noite, o Vimalgo. O Vimalgo foi talvez o maior
escatologista do século, da década de 70. O Vimalgo, que era suíço, radicado nos Estados Unidos, fundador das Chamadas da Meia-Noite. Vocês já viram falar das Chamadas da Meia-Noite? Já fiz até curso. Fez, né? Pré-milenista até a unha. Só que o Vimalgo, afetado pela Guerra Fria e pela Guerra do Vietnã, ele até marcou que Jesus voltaria no ano 2000. Eu estou falando de 1968, 69. Eu fui um homem de Deus, mas eu não concordava com boa parte do que ele falava, principalmente essa profecia dele. Mas por quê? Ficou focando no que estava acontecendo e as outras coisas foram penetrando na sociedade. Distração. Eu falei para uma pessoa ontem, falei para um pastor amigo meu, ele falou, rapaz, tem uma hora que eu penso assim, que não sei se eu estou aqui, se eu tenho que sair da igreja, eu não sei. Eu falei, bomba de fumaça. A gente tem que ter cuidado com as bombas de fumaça que Satanás solta na vida da gente para impedir que a gente olhe as coisas com clareza. E você começa, eu gosto de usar, eu aprendi uma expressão aqui no seminário com o meu antigo professor, pastor Joel, hoje ele está aposentado nos Estados Unidos, ele dizia assim, meu garoto, não procure gato preto em quarto escuro. Sabedoria popular. Eu não sei se esse ditado é brasileiro ou é americano. Eu só escutava da boca dele. Não procure gato preto em quarto escuro. Como é que você vai achar gato preto em quarto escuro? Ou seja, não crie chifre na cabeça de cavalo. Então, o que acontece? Pelo em ovo, exatamente. Ele falava, não procure gato preto em quarto escuro. Em outras palavras, bomba de fumaça. Satanás solta bomba de fumaça. Para a gente pensar errado de pessoas, para a gente fazer a leitura errada de situações. Meu Deus, é o que aconteceu no mundo ocidental. Ele entrou firme. Uma ênfase na experiência pessoal e no misticismo em vez de dogma. Uma crença no monismo, toda a realidade é uma, ou panteísmo, tudo é Deus. A adoção de crenças de uma variedade de religiões mundiais ou tradições místicas. Rejeição da ideia de que qualquer religião ou sistema de crença é exclusivamente verdadeiro. Os humanos são divinos e não precisam de salvação, mas de iluminação, que envolve abraçar a verdadeira identidade divina. Uma crença na sacralidade da terra, que às vezes é vista como um organismo vivo. É aquela história. Você sabe qual é a diferença entre o vegetariano e o vegano? Tem. Quem perguntou se tem? O vegetariano também. Mas não é essa a diferença. A diferença é essa. O vegetariano é por uma questão de saúde. Ele não quer comer, ou o Newton mesmo não come carne. Né, Newton? Então, o camarada é vegetariano, por exemplo, muitos adventistas são vegetarianos. Questão da saúde. Então, quer dizer, o vegetariano, ele é por uma questão, uma opção de saúde. O vegano não, é por uma ideologia. Porque são contra a matança de animais. Nada de leite, ovo. Não, porque tadinho, matou um animal. Uai, mas se você vai arrancar um alface, você está atingindo a natureza também, meu. O cara vai tomar o leite, ele tá agredindo o úbrio da vaca. Hã? Está tirando do bezerro, está maltratando a vaca. Então, é uma contradição, mas isso é ensino de demônios. Uma coisa é o cara ser vegetariano, por uma questão de saúde ou tal, mas o vegano é por uma ideologia. Eu sou contra a matança dos animais. A defesa, não tem essa defesa dos animais? Mas eles comem peixe. Muitos deles comem peixe. E o peixe é um animal. Falar em peixe, pessoal, eu vou... O que foi isso? O que tem lá? Você sabe, viu, pessoal?
Ops. Você sabe qual é a diferença entre um pescador de homem e um pescador de peixe? Qual? O pescador de peixe tira o peixe, mata ele no outro. Isso. O pescador de homens pega o homem morto e dá vida. O pescador de peixe tira o peixe com vida e mata. É, isso aí me diverte. O vegano não come peixe. O vegano não, mas continuando. Mas isso, esse veganismo é nova era. Essa foi boa. Essa foi boa. Continuando. Movimento da nova era. Movimento que se espalhou. Exemplo de movimentos da nova era são cura com cristais, meditação, yoga, astrologia, leitura de tarô, reencarnação, crença em OVNIs e mistérios da Terra. É verdade. Muitas práticas da nova era, como meditação, yoga e astrologia, integraram-se à cultura ocidental e são populares até hoje. Também podemos apontar para a contracultura a década de 60. De fato, a década de 60, muitas pessoas reagiram contra a maneira tradicional do Ocidente de fazer as coisas. Durante os turbulentos anos 60, as pessoas estavam abertas a novas ideias. Satanás solta bomba aqui, solta bomba ali, solta bomba ali. Cria um quadro que ele pode usar. Ocultismo, a influência no mundo moderno. A contracultura ficou saturada de ideias marginais. O interesse pelo ocultismo e a rejeição da moralidade tradicional. Tudo isso ajudou a lançar bases para o surgimento do movimento da nova era. Terminando mais. Também durante a década de 60, o Ocidente experimentou um maremoto oriental. O interesse mais difundido era na meditação transcendental, reencarnação, canto, visualização e a ideia de que toda a realidade era divina e sagrada. Quando se proliferaram o uso das drogas alucinógenas e as pessoas ficaram em êxtase, com músicas, com mantras, com filosofias, com ideologias, tudo foi penetrando na sociedade ocidental. A época punk, a época dos darks. Isso. Tudo meio louco, assim, né? Agora, partindo para o final, os símbolos da nova era. Tem mais de 40 símbolos. Eu trouxe alguns, talvez os mais conhecidos, que é para você olhar, identificar e dizer, isso aqui é ocultismo, não pertence a Deus, é demonismo. Vou tirar da igreja. Símbolos são materiais de campanha da nova era, promovendo que pessoas inocentes levem sua marca involuntariamente. Constantemente representado em camisetas, roupas, fantasias, adesivos, tênis, bonés, anéis, pulseiras, brincos, colares, chaveiros, livro, revista, objeto de decoração, produtos e marcas, papel de carta, cartão de Natal e aniversário, papel de presente. Esses símbolos podem sofrer pequenas alterações, se misturar com outras imagens, assim ficando escondidos ou terem outro nome e significado para confundir. É o que eu preguei lá na igreja do Giovanni, a esteganografia. Esteganografia, que é esconder algo dentro de algo visível. Esteganografia, que é exatamente isso. É esconder uma imagem dentro de outra imagem. E significa escritura escondida, esteganografia. Não chega a ser mensagem subliminar, não. A coisa está ali, né? Seu subconsciente pode pegar. Vai direto. São símbolos desconhecidos. Estrela de Davi em círculo. É usado pelo movimento Nova Era como símbolo da unificação da humanidade com a força cósmica. É um Deus não cristão. Pirâmide. Tida como elemento que capta a energia cósmica e beneficia as pessoas. Aqui mesmo na esquina de Campo Mourão tem, né? Há muitos anos ali. O mensageiro de Saint-Germain, né? Lembra que era? Não, mas tem uns 50 anos ali, mais ou menos.
Pó da gaita. Aquele lá é esoterismo. É nova era. Cruz com laço, conhecido como Ankh ou cruz egípcia, simboliza o desprezo da virgindade e troca de parceiros conforme a escolha pessoal. É a volta ao paganismo antigo, cujos deuses promoviam as danças com barulho excessivo, as orgias, a prostituição ritual. Óleo de Horus, eu já vi esse simbolismo. Usado em roupas e outros meios. Sim, tatuagem, roupa e... Não sei se tem uns 2 anos atrás que vários artistas tiraram foto só do olho só. Sim. Lembra? Uns 2 anos. Sim. Foto só com o olho. Fazendo referência à nova era. Unicórnio. Animal mitológico não existente, símbolo da liberdade e promiscuidade sexual, homossexualismo, lesbianismo, fornicações e orgias. Às vezes uma camiseta tal, né? Crianças agora, acabei de pensar na minha filha que gosta de... É um sinal da nova era. Arco-íris. Principal símbolo, pois indica que o homem precisa construir uma ponte da sua mente até o cosmos, chegando até a Shambhala, reino de Lúcifer. Hoje o arco-íris é um símbolo do LGBT. É uma deturpação do sinal de Deus com Noé. Cruz de Nero. Uma cruz de cabeça para baixo, com os braços quebrados, ou chamado pé de galinha, cujo significado é a paz em Cristo. O círculo em volta representa o inferno, é o escárnio à cruz de Cristo. Chifre usado. Usado para tirar mal olhado, usado em colares, pulseiras, brincos, simboliza afastamento de fluidos negativos, mal olhado, olho gordo. Você já viu? Eu já vi numa pulseira no braço de alguém. Quem? Os hippies, Esses camaradas que vêm na praça aqui, né? Isso é o que é proteção? Usou, né? É proteção? Eu usava antigamente a oração de Santo Antônio. O Yin Yang, Esse é o mais comum. Anarquia, Hang Lanze, Hang Loose. Então essa é a nova era. Que também faz parte o neopaganismo ou a bruxaria Wicca. Já ouviram falar da bruxaria Wicca? Paganismo é um termo abrangente que engloba tentativas modernas. Ô, louco! Pai do céu! Gente, pessoal, eu vou acabar a aula. Vou agora. Não, agora. Quem fez isso? Não foi não. Nossa, depois dessa aí. Estou acostumado com isso. Oh. Na igreja tem uma senhora deficiente visual que está lá na pregação, ela está lá para a boca. Rapaz, eu acho que a hora acabou. Turma do fundão. Foi. Sempre a turma do fundão, cara. Sempre. Engloba tentativas modernas de reviver religiões pré-cristãs, como grega, romana e germânica, mas consiste principalmente daqueles que se identificam como vicanos, ou bruxas, ou bruxos. Não existe uma autoridade de ensino Wicca centralizada ou um conjunto de crenças com as quais os adeptos concordem, mas o seguinte geralmente aplicável. Uma ênfase na prática e na experiência pessoal em vez de dogma, crença em deuses e deusas, ou panteísmo, ou paneteísmo, tudo é parte de Deus, ou animismo, tudo possui uma essência espiritual, ou combinação desses. A maioria dos wicanos nega a existência de Satanás. Os humanos são basicamente bons e divinos ou potencialmente divinos. O pecado, conforme definido pelo cristianismo, não existe, mas pode estar em desarmonia consigo mesmo, com os outros ou com seres sobrenaturais. Uma vez que não há pecado, a salvação não é necessária. Todas as coisas vivas são sagradas. Veganismo. Interessante, estava vendo uma coisa deles, eles não falam contra Deus, eles só falam da existência do diabo. Isso, exatamente. É dessa maneira. A magia, às vezes escrita com K, para distingui-la dos truques realizados pelos ilusionistas, pode ser usada para provocar mudanças nas pessoas e no mundo e pode ser usada para propósitos bons e maus. Muitos wicanos acreditam em alguma forma de reencarnação. Celebram 8 sabbats,
festivais ao longo do ano e realizam rituais em particular ou com outros vicanos. Alguns vicanos se reúnem em pequenos grupos autônomos chamados covens. E para terminar, mesmo, pós-modernidade. A pós-modernidade é uma fonte de ocultismo. Veja, o ocultismo nem sempre está ligado com religião. Mas o ocultismo é uma forma, é um instrumento que o inimigo de nossas almas usa para deturpar e destruir a sociedade. Seja pela ideologia, seja pela filosofia, seja pela cultura, seja pela religião, seja por qual natureza for. Olha o que esse sociólogo disse. A cultura pós-moderna distingue-se pelo rompimento com vários paradigmas que durante séculos determinaram os valores, as verdades e o comportamento da sociedade. Segundo o sociólogo francês Gilles Lipovetsky, é a era do vazio, que ele caracteriza como o enfraquecimento da sociedade dos costumes do indivíduo contemporâneo. É bem certo o que ele falou. Então, qual é a proposta da pós-modernidade? É realmente destruir os valores, as verdades e o comportamento de como chegamos até aqui. Agora eu quero falar da igreja. A cosmovisão, tudo está construída nisso. O cristianismo, pela sua forte presença no mundo ocidental, secularizado, foi quem mais sofreu com as mudanças de paradigmas. Preste atenção, gente. Isso aqui eu poderia a gente falar assim, dias. Eu só quero dar um vislumbre. A identidade cristã está bastante confusa e complexa. A identidade cristã está confusa e complexa. Desta forma, esta crise da identidade existe porque não professamos mais a fé de nossos pais apostólicos e negligenciamos a longa tradição da igreja. Como a igreja foi afetada pela pós-modernidade e afetada pelo ocultismo sem que ela perceba. Aumento do individualismo e da busca pela realização. O mundo crê que você tem capacidade e direito de adorar a Deus sozinho, de acordo com o que você pensa e decide. A igreja é uma ajuda para os que precisam, mas quem tem sua própria Bíblia e pode seguir seus ensinamentos morais e espirituais, não tem muita necessidade de ser inserido no seu corpo. Quem foi que falou isso hoje de manhã aqui? Exatamente, foi o Newton que disse. Exatamente, Newton. Lembra que eu falei que eu ia responder no final da aula? Está aqui. É exatamente isso. Quando você tira o foco de igreja como coletividade, como corpo, assim como a Bíblia diz, e individualiza as pessoas, é ensina de demônios. Deus trata as pessoas de forma pessoal, não individual. Exatamente, de forma pessoal. Olha aqui essa pergunta. Quando foi a última vez que ouvimos uma mensagem que se falasse que Jesus morreu pela igreja? Quantas vezes você escuta mensagens evangelísticas? Que ele vai casar com a noiva e não com você, o indivíduo. Jesus vai casar com a noiva, mas não vai casar com o indivíduo. Isso é forte, viu? Exatamente. Exatamente. Na verdade, o que existe é a formação do coquetel religioso. O homem pós-moderno vive a religião à la carte, do tipo self-service, numa mistura de vários aspectos que mais interessam e satisfazem as exigências e necessidades momentâneas. O que eu preciso? Eu preciso de emprego, é lá que eu vou. O que eu preciso? Eu preciso de prosperidade, é lá que eu vou. Isso aí não é igreja. Isso é ocultismo. Abra os olhos, meus irmãos. Na busca do sentido da vida, cria-se o Deus e a religião pessoal. Quem fez isso? Nimrod. Nimrod fez isso. O homem moderno não serve a Deus, mas se faz servir dele. Culto e igreja na medida do necessário e quando sobra um tempinho. A fidelidade a uma única igreja e a uma única visão de Deus são prejudiciais, pois, segundo o homem moderno, há outras facetas e aspectos que devem ser privilegiados e que uma única religião não completa.
Essas são as igrejas emergentes, assim chamadas, preste atenção, porque tentaram fazer a igreja mais agradável para que aquele que não é cristão possa se chegar e sentir-se confortável, partindo da ideia de mudar a forma e manter o conteúdo. Mas mudar a forma sem alterar o conteúdo é uma impossibilidade. Eu quero falar de uma entrevista que eu vi em abril desse ano, no mês da Páscoa, da chamada igreja Elevation Church. A igreja Elevation Church é uma igreja muito grande nos Estados Unidos e muitas vezes nós cantamos música que eles fazem. Que hoje tudo é importado, né? A mulher que é líder do louvor da igreja, numa entrevista num podcast, ela disse o seguinte: nessa Páscoa nós não vamos falar de cruz, de sangue, de morte, de ressurreição, de sacrifício. São palavras que chocam os frequentadores da nossa igreja. As pessoas que chegam na nossa igreja, eles vêm porque se sentem bem aqui e nós queremos que eles continuem assim. Como que na Páscoa você vai omitir a palavra cruz, morte, sangue, ressurreição e sacrifício? Se você tirar isso da Páscoa, o que sobra? Não sobra o coelhinho. Percebe? É ensino de demônios. Acabou, pessoal.